Estou aqui na nossa cozinha. Quem é o nosso convidado de hoje é o Rafael Maimone, que traz um pintado mundel para a gente aqui no programa. Boa tarde, Rafael. Obrigada pela sua presença aqui no Revista. Obrigado pelo convite. Então, inspirado no chafariz ali, seu vizinho, né? Do vizinho do restaurante, né? Isso, a ideia de colocar o nome Mundel é justamente por essa questão, resgate histórico do que a gente tinha na região, que a gente tem um restaurante, né? Bacana. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa para fazer o pintado? Eu vou preparar aqui, nós vamos fazer o pintado Mundel e para acompanhar um risoto de curry. O que é o pintado Mundel? A gente vai utilizar para o nosso molho, a gente vai utilizar um pouquinho do azeite, o alho, para a gente fazer uma basezinha com ele. É um alho picadinho ou amassado? Como é que é? O alho picado. A gente dá uma fritadinha nesse alho e aí a gente vai utilizar cogumelo fresco. A gente utiliza 3 tipos de cogumelo: cogumelo Paris, shiitake e o shimeji. E é uma coisa fácil de encontrar nos supermercados aqui? Sim, hoje em dia já tem vários supermercados que já tem esse cogumelo fresco. E eu tenho algum pré-preparo para utilizar ou não? Como é Sim, que é? O que a gente fez aqui, nós cortamos ele e salteamos no azeite. Então você dá uma salteada no azeite e você pode guardar esse cogumelo em porções pequenas e ir utilizando conforme você for fazendo seus pratos. Então aqui a gente já tem o alho começando a fritar. Chegar a dourar ele? Cuidado, a gente vai dar uma douradinha no alho. O cuidado do alho é não deixar ele queimar, porque o alho quando queima ele amarga muito, então ele acaba estragando a receita. Ele deu essa leve douradinha, a gente adiciona o cogumelo, salteia o cogumelo no alho e acrescenta um pouquinho de caldo. É o mesmo caldo É o mesmo caldo do risoto. No caso do cogumelo, do molho, a gente vai utilizar o caldo para dar uma quantidade a mais de molho nele. No risoto, a gente utiliza o caldo para umedecer o arroz arbóreo. Já está bem salteado. Como o cogumelo já foi salteado no azeite, ele já deu uma pré-cozida. Então aqui a gente já está com ele pré-cozido, é só apurar um pouquinho e estamos com o nosso molho pronto. E aí não leva sal, não leva nada, só o sal do molho. O sal a gente coloca na finalização. Certo. O molho, ele não leva sal. O que a gente faz é deixar o molho sem tempero nenhum para ele servir como base. Certo. E o tempero a gente adiciona em cada prato, porque se a gente deixa o molho temperado, a gente corre o risco de deixar todos os pratos com o mesmo sabor. Perfeito. Então por isso que a gente faz essa primeira base. Tá a dica aí, né? Pra em casa também, se fizer um molho, né, um caldo, A base deixa ele sem temperar para não ficar tudo com o mesmo sabor. Aí aqui a gente tem um espessante que a gente chama na gastronomia, a gente chama de roux. É um espessante que é uma porção de manteiga e uma porção de farinha de trigo. Então a gente mistura e deixa para a gente utilizar para fazer o molho ficar um pouquinho mais grosso. Então a gente vai partir para o nosso peixe. E esse cogumelo fica aí? O cogumelo deixa ele apurando. Daqui a pouco a gente coloca um pouco mais de caldo. E na finalização que a gente vai utilizar o coentro, que é uma erva que utiliza muito aqui na nossa região, com o peixe nosso. E é uma erva também que é bem diversificada no mundo. A gente tem coentro que usa muito no Chile, usa muito na Índia. Até a brincadeira que a gente vai fazer aqui com o risoto de curry é justamente essa integração com outras cozinhas dentro da nossa gastronomia. Bacana. E o roux entra que horas? O roux entra na finalização. Também, ok. Pra gente dar o espessante. Como ele já está cozido, não é uma coisa que você precisa ficar cozinhando, porque o pouquinho de farinha que tem aí já foi cozido, né? Exatamente. Aqui a gente coloca uma porção generosa de azeite, que é onde a gente vai apurar o nosso peixe. O peixe, ele tá fresco aqui. A gente vai dar uma temperadinha nele com sal. O que a gente quer? Como nós temos muitos sabores, tanto no molho quanto no risoto, eu quero o peixe o mais leve possível. Certo. Para que a combinação, quando você
for comer o peixe, ele esteja bem suave e integra com os temperos dos outros ingredientes. O caldo você fez com o que, esse caldo? Esse caldo é o caldo básico. A gente utiliza salsão, cenoura, cebola, um pouco de alho, louro para aromatizar. Quem quiser deixar ele mais aromático pode colocar alecrim, tomilho, aí varia conforme a utilização final. É um caldo de ervas com legumes. Isso. Aí aqui a gente já está com o azeite quase pronto. Esse peixe ele vai ser o quê? Só selado? Só selado. A gente vai deixar ele selar e cozinhar até que ele chegue no ponto certo no meio do peixe. Então tem que ser no alho quente aí. O azeite bem quente, ele vai dar uma selada. Quente. A gente tem a parte de baixo jogando o líquido interno do peixe para cima. Aí daqui a pouco a gente vira o peixe, ele tem esse selado dele. Ele dá uma grudadinha embaixo, é normal. Qual que é o truque para selar e cozinhar o peixe por dentro na medida certa? É a prática mesmo de fazendo? Como é que a gente... A gente fazendo na prática, a gente consegue só de olho deixar ele apurar. Agora, o que a gente tem que estar sempre atento é que a panela, ela tem que estar... o azeite, a panela, você esquenta primeiro a panela e depois você esquenta o azeite. Porque se você coloca o azeite, o óleo frio, aí você corre o risco de perder o ponto do peixe. E aí encharca ele, por exemplo, e não entendi, não cozinha, ok. Vamos partir para a preparação do risoto. O risoto também, ele é muito simples. É o de cima, é isso. E o risoto é uma questão que é a seguinte, o risoto você tem que sempre utilizar o arroz arbóreo. Se você utilizar um outro tipo de arroz, você chama arroz com. Porque se você chama de risoto, significa que você está usando o arroz arbóreo. O arroz arbóreo, ele é um arroz um pouco mais gordinho que o arroz comum e a quantidade de amido que tem nele é bem maior. Então você tem a liberação desse amido na preparação, você deixa o seu risoto mais cremoso. A papinha do risoto que acontece por conta do uso do arroz arbóreo, dessa quantidade, né? de amido. Senão eu faço um arroz com piqui, um arroz com qualquer outra coisa, exatamente. Mas aí não é risoto. Aí chama arroz com. Eu vou colocar um pouquinho de alho no nosso risoto, só para dar um leve sabor. Aqui a gente já pode olhar o nosso no mesmo peixe. Esquema que você fez ali para o molho, também deixar fritar um pouquinho, atendendo para não queimar. No peixe a gente já vê a diferença da cocção no meio dele para cima. Então agora a gente vira ele. Onde ele já está branquinho ali, que ele já cozinhou praticamente. Ele já está quase pronto. Aqui a gente está com o óleo esquentando um pouquinho a panela. A gente adiciona o arroz arbóreo e vai umedecendo com o caldo. A ideia do risoto é sempre nesse preparo. Você coloca o arroz arbóreo e vai colocando, umedecendo em pouca quantidade com o caldo. Diferente do que a gente faz o arroz normal, de já colocar o líquido junto ali e deixar cozinhar. Exatamente, deixar cozinhar. No arroz, a gente precisa dessa parte de apurar o arroz, justamente para que ele libere a quantidade de amido que a gente precisa para o nosso prato. E ele vai liberando se eu vou soltando a água de pouquinho. Isso. Água quase pingada. E aí mexendo. Okay. Eu não vou fritar muito o alho como foi do caldo, porque eu quero ele um pouco mais... da cor do arroz. Natural e da cor do arroz. Daqui a pouco a gente adiciona o curry. Como você falou que o arroz arbóreo ele solta um pouco mais de amido, qual que é a medida de arroz por pessoa? Tem uma medida específica? Como é que funciona isso? Eu gosto de brincar da seguinte forma. Em casa, a gente utiliza a mão. O punhado? Uma mão. Você põe uma mão de arroz para cada pessoa e uma mão de arroz para panela. Então essa é a medida certa para quando você utiliza o arroz arbóreo. Claro que se você for fazer um risoto só ele como prato, porque o risoto ele é muito versátil, então ele aceita N tipos de carnes, de frutos do mar.
Então, se você for fazer um risoto que vai servir só ele, aí a quantidade é um pouquinho maior. E você vai comer um pouco porque mais. vai ter um pouquinho mais vai ter só ele como prato principal. Aqui a gente vai colocar o sal. E na finalização eu vou colocar um pouco de requeijão para dar uma cremosidade a mais no nosso risoto e o aroma intenso do curry. O que eu posso usar além do requeijão? Eu posso usar um iogurte natural, um creme de leite? Também posso utilizar isso? Pode usar o creme de leite, pode usar coalhada seca. O único cuidado que você tem que ter é o que você tem dentro do risoto. Certo. Porque se você... você pode correr o risco de bater contraste e não ficar boa a combinação. Então, o cuidado é esse. Se for em casa, se estiver fazendo testes, aí você pode brincar. Só né? você que vai provar, não, fica tranquilo. Né? Exatamente. Então, aqui a gente já está com o nosso arroz arbóreo. A gente mexe ele, a questão de liberação do amido. E aí cuidando e colocando água. Cuidando e colocando caldo. Por que a gente não usa água? Porque a gente precisa de sabor. E esse caldo que vai conferir o sabor. E é legal eu brincar com o mesmo caldo para exatamente não dar choque no sabor? Aí você pode utilizar. Caso queira contrastes bem diferentes, você pode trabalhar com caldo de frutos do mar, você pode trabalhar com caldo de camarão. Então você tem um contraste na sua preparação. Aí eu poderia, por exemplo, fazer o cogumelo com esse caldo aqui e brincar com o fruto do mar ali no arroz. Bacana, tá fazendo um risoto ao curry e um pintado Mundel em homenagem ao chafariz do Mundel. Com uma delícia aqui de uns champignons frescos, o cheiro tá ótimo. Né? Lógico que ele deu uma paradinha, a gente está na televisão, então está fazendo passo a passo aqui para você aprender, mas é um prato rápido também, né, Rafael? O tempo de preparo é bem rápido. O peixe, a cocção dele é rápida, então a gente tem a união da velocidade aqui. Bom, o molho já está quase pronto aí? O molho já está quase lá. Eu já pus o roux, já fizemos ele um pouco mais grosso. Agora a gente vai fazer a finalização dos sabores. Então vamos lá. Vamos colocar o limão siciliano, que é a combinação do limão siciliano com os cogumelos frescos. Ele é uma combinação muito boa. Isso eu faço com fogo ligado ainda. Com fogo ligado. A gente vai apurando, um fogo um pouquinho mais alto. E o coentro para terminar os sabores e dar um verdinho no prato. Um coentro bem picadinho. Pode picar ele grosseiro. E o cuidado da erva fresca é sempre utilizar na finalização do prato. Certo. Porque é onde você libera bastante aroma nele e você tem os óleos essenciais das ervas já liberando aqui. Então você pode correr o risco de perder esses óleos essenciais da finalização numa cocção mais longa. Então o tempero fresco ele é sempre utilizado no final da preparação. Então, limão e coentro aí no finzinho, quase para desligar o fogo. Aqui a gente já está com ele pronto. Eu vou passar para o Jean fazer a montagem do prato. A gente auxilia lá no restaurante. O Jean trabalha com a gente lá. Bacana. E o que você está preparando de especial agora para esse período de Copa? Então, nesse período de Copa, como tem muito turista na região e a gente vai receber muita gente de fora, então a gente vai abrir o restaurante almoço e jantar para estar recebendo esse pessoal que vem muita gente de fora, então a gente tem que dar uma atenção muito forte para essa turma que vem, porque o turismo ele é um caminho sem volta, ele é um dinheiro muito bem empregado na nossa região, que é o dinheiro de fora que vem para cá. E as pessoas, elas têm interesse na comida no regional? Elas querem essa cozinha contemporânea, enfim, as técnicas, exatamente, seja da boa culinária, da alta gastronomia, mas com esses elementos regionais? Com os toques regionais. O turista, ele viaja, ele quer conhecer o que tem de melhor na região. Então a gente tem as brincadeiras que a gente vai utilizar no restaurante é exatamente isso. Nós vamos fazer muitas coisas, nós vamos fazer pratos brasileiros, apesar do restaurante ser italiano, a gente vai fazer prato brasileiro junto com a nossa base italiana e
com os ingredientes locais. Então, um risoto e um pintado Mundel. Já para É isso, eu estou misturando o pintado, que é uma coisa nossa, regional, com sabores risoto, externos. Aqui eu vou adicionar o curry para dar a finalização do risoto. O piqui vai estar lá também. O piqui vai estar. O piqui a gente usa o piqui há muito tempo. E a brincadeira que a gente faz lá é a união do piqui com o alecrim. Então fica um sabor muito diferente. Que eles são muito rústicos, tanto o alecrim como o piqui. Aqui a gente já tem... Você faz aquele risoto de piqui também. O risoto de piqui também, a gente trabalha lá. Aqui a gente tem a finalização. A questão do arroz, para a cozinha clássica, ele tem que estar com o meio um pouco mais firme, que a gente fala que é o al dente. Muita gente não gosta do al dente. Mas a gente sempre deixa, porque é o clássico. Aí, quando o cliente não quer o al dente, aí ele costuma falar. Eu prefiro mais mole um pouquinho. Aqui eu vou colocar o requeijão para dar a finalização e a cremosidade que eu quero que tenha no prato. E a gente já tem o nosso risoto pronto. O que mais que você vai ter de regional lá que você pode adiantar pra gente? Tem um prato que a gente faz que é muito bacana. A gente utiliza a linguiça picante e maxixe quiabo com o limão também. Fica bem interessante a combinação. E agora a gente vai incrementar com os peixes, né? A utilização do pintado em vários pratos diferentes. A gente faz um risoto de pintado também. Nesse risoto a gente utiliza o cogumelo shimeji. Fica bem legal a combinação. Bom, aqui a gente já vê... E aí é o pintado mais fresco assim ou é aquele pintado mais... fresco. Aqui a gente já está com a finalização, já está com a cremosidade que a gente precisa e finalizando o prato. Com as combinações de sabor. É uma delícia. E hoje eu tô na vantagem aqui. Vamos lá. Espero que... Enquanto eu experimento, você pode falar, Rafael, porque daí vou começar pelo risoto. O curry, ele é indiano. O curry tem uma particularidade interessante, porque a gente conhece sempre esse sabor de curry. Mas na Índia, cada família tem o seu jeito de preparar o curry. Junto com o gram masala e vários tipos de ingredientes indianos, né? E o cheiro, né? Ótimo na comida, impressionante. Né? É muito aroma que ele libera. Vai dar um contraste bacana com o coentro, né? Com o coentro e com o limão siciliano. Tá quente aqui o negócio. Diferente, né? Uma delícia. Uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. Muito bom. Rafael, eu agradeço a sua presença aqui no Revista.